Boa noite, gente. Quem aqui é tímido? Pode levantar a mão. Tem tanto tímido que nem levanta a mão, né? Dos que levantaram a mão, algum poderia vir aqui? É um desafio. Vem cá. Sim, vem. Não vai ter problema nenhum, não. Venha. Vai, Suzy. Senão a gente vai fazer a campanha. Vai, Suzy. Vai. Todo mundo está pedindo para ela subir, né? Vem cá. Ela já está vermelha. É para subir, vem cá. Pronto. Apareceu um, Emerson. Ótimo. Depois a gente continua a campanha no Facebook. Vai, Suzy. Né? Criaremos uma comunidade no Orkut. Vai, Suzy. Fica aqui comigo. Olha para esse povo. Que sensação é? É desconfortável. Eu acho. Eu sempre fico com uma barriga, um frio na barriga terrível, horrível. Eu sei o que é isso. Eu fico o tempo todo. Só quando eu começo a falar e passa. Os espíritos devem incorporar e eu subo. Imagine que fosse um monte de gente estranha. Um monte de gente que não gosta de você. Imagina que eles fossem de outra cultura muito distante da sua. Imagine se você estivesse presa agora. Eu? Sim. E eles esperando você para lhe matar. Sensação horrível. Mas aí você vai fazer uma coisa. Você vai fechar seus olhos. Vamos ver se funciona, certo? A gente fecha os olhos agora e começa a pensar nas pessoas que você ama. Pessoas que ficam junto de você, que lhe dão aconchego, que sempre lhe apoiam, que acreditam em você, que estão juntos, que caminham, que compartilham de muitas coisas. Essas pessoas bem amadas. Como é que tu está se sentindo agora? Uma sensação de muita tranquilidade. Apesar desse povo todo olhando. Apesar desse povo todo. Então nem liga para eles. Tô nem aí para eles. Muito bem, obrigado. Sentiu melhor mesmo? Senti. Pode voltar tranquilo agora para casa. Pode sentar. Foi um teste psicológico, né? O que acontece? Ela veio aqui para vivenciar o maior medo da humanidade, que é o de falar em público. Depois o segundo é o de barata. E o terceiro é de morrer. Então, o que eu fiz quando eu coloquei para ela que todos vocês eram inimigos, que estavam esperando ela para matar e que eram pessoas estranhas? Para ela ter a mesma sensação que Paulo tinha quando escreveu a segunda carta a Timóteo. Ele estava preso em Roma, ele sabia que desta vez ele seria morto, ele estava se sentindo solitário, muitos amigos tinham abandonado e traído ele, tinham desistido com medo também da perseguição. E Paulo vai escrever uma carta que é bem diferente das demais. Não é uma carta intelectual, não é uma carta com fôlego, né, que Paulo sempre teve de escrever aquelas cartas, mas é a carta de um homem que sente o natural medo, mas ao mesmo tempo a esperança e a fé. Ele termina se repetindo, mas afirmando, confirmando as suas convicções. O contexto é um contexto desfavorável. Sempre que a gente se sente isolado, a gente se sente assim. Sabe quando você vai para um consultório que não tem ninguém que você conhece na recepção e você está ali meio mal para receber uma notícia talvez não muito agradável do médico? Você está em desconforto. E aí Paulo vai escrever uma carta para as pessoas que ele ama. Ele vai elencar nessa carta várias pessoas. Porque naquele momento ele está fazendo um exercício de eu estou aqui cercado da indiferença, embora tivesse alguns amigos presos com ele também, mas eu sei que muitas pessoas me amam. E para essas pessoas eu vou escrever, especialmente para uma delas, um jovem chamado Timóteo, que fazia parte de uma congregação que ele tinha fundado antes. E quando ele volta para visitar, as pessoas começam a falar, você precisa conhecer Timóteo e tal. E ele, quando conhece, fica tão entusiasmado com aquele jovem, talvez até se projetando nele, vendo assim, talvez ele seja o continuador de uma forma mais eficaz, mais eficiente dessa tarefa que eu estou fazendo. Então eu vou levá-lo comigo, vou viajar com Timóteo, para fazer essas grandes viagens. Mas antes mesmo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos 22 a 24, ele começa a preconizar a ideia de que algo muito complicado iria acontecer com a vida dele. Ele diz assim, e agora eis
que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revele, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, se a gente tivesse uma sensação, um aviso, uma intuição espiritual, rapaz, eu sonhei que teu carro virava. Geralmente a pessoa, rapaz, não vou viajar não. Estava indo fazer um trabalho, assim, evangélico, qualquer que seja. Aquele medo, aquele receio, né? Mas Paulo não, mas eu não temo por minha vida, ela não me é preciosa a minha vida material. Precioso para mim é a carreira que eu recebi de Jesus e a tarefa que ele me deu. E se no processo, em algum momento ele achar justo que eu volto para quem? Para ele. Eu vou reencontrar, e vou encontrar quem? Ele, que ele só tinha visto no momento de profunda cegueira sequente em Damasco. Então, depois de ter lido o Evangelho, ter tido contato com seus missionários iniciais, imagina como Paulo ficou ansioso também por encontrar Jesus. E ele não temia, e ele seguia. Ele sabia que haveria tribulações, mas o seu senso de autopreservação não era aquele instinto nosso. O que era preservado nele de forma assim inequívoca era o amor, a mensagem de Deus e aquilo que ele tinha que fazer, divulgando a mensagem de Jesus. Então, uma coisa que a gente precisa entender também é o porquê da prisão e em que contexto ela se deu. Paulo tinha sido preso outra vez, mas ele foi preso no que a gente chama aqui hoje de prisão domiciliar. Ele ficou numa casa, ele podia receber os amigos, ele podia escrever as cartas, mas naquela época, por volta do ano 60 a 65 depois de Cristo, a data próxima à morte de Paulo, o imperador de Roma era Nero, aquele que, conhecidamente por nós na história, tocou fogo na cidade. E foi um quarto da cidade, pegou chamas. E as pessoas atribuindo a Nero que, para escapar, criou o que geralmente os líderes políticos fazem. Escolhe um inimigo comum daquela raça para se proteger, continuar no poder e galvanizar toda aquela massa em torno de sua ideia e perseguir aqueles que seriam os verdadeiros inimigos. O que Hitler fez, por exemplo, com os judeus. O que grandes homens da história política humana fizeram para destruir tantos outros. E aí Nero disse que o culpado, na verdade, tinham sido os cristãos, que estavam sendo perseguidos e queriam se vingar de Roma. Então, após ele ter divulgado essa ideia, o povo romano ampliou o ódio em relação aos cristãos. E Nero ele se viu com muito mais fôlego e força para perseguir, de forma que prender o principal personagem do cristianismo da época seria, digamos assim, um golpe de marketing político muito forte. E desta feita, dado ao fato de que eles teriam sido os culpados pela queima de Roma, então também, de certa forma, Paulo estaria envolvido, são especulações históricas, obviamente que não seria uma prisão domiciliar, já que tratava-se de alguém que tinha feito um crime contra, a instituição Roma, contra o Estado romano. Tinha que ser uma prisão como qualquer outra, e que desta feita ele não iria escapar, ele teria que ter a pena capital. E aí, nesse contexto, Paulo é capturado. As circunstâncias são bastante diferentes da primeira prisão que ele tem. Só que ele sabia que desta vez, então, ele não seria mais solto. E aí ele começa a construir essa carta para Timóteo. Ela se origina da preocupação de Paulo, primeiro com as necessidades de Timóteo, que tinha ficado à frente da igreja, e na época já começou as corrupções da doutrina cristã. Várias pessoas criando teologias novas, discutindo coisas insignificantes, se tinha ou não circuncisão, que práticas deveriam ser feitas, quais seriam as formas dos cultos, e Paulo sabia que aquilo era corrupção. Ele estava preocupado com Timóteo, para que Timóteo preservasse a sã doutrina, como ele dizia na carta. Ou seja, da forma coerente como Jesus deixou e como ele tinha passado para Timóteo. Mas também ele estava preocupado com suas necessidades emocionais. Necessidade de despedida, necessidade de alguns objetos pessoais. Então ele lembra a Timóteo com relação à responsabilidade que Timóteo tinha. E começa a falar, na primeira carta que ele faz antes dessa, já não na prisão romana, ele fala sobre o que deveria um homem que segue a Deus fazer, a conduta, que a gente vê a conduta do indivíduo que se diz seguir a Deus, a gente vê essa mesma conduta que Paulo propõe a Timóteo, a gente vê
no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do homem de bem. Que é aquela descrição do verdadeiro homem de bem, que a gente termina percebendo que de cada 10 itens a gente mal se encaixa em um, e fica triste quando termina de ler. Aí vê o verdadeiro espírita e fica mais tranquilo, porque a gente começa a perceber, não, aqui eu já começo a me aproximar, que é o esforço de combater mais inclinações. Aí você já começa a sentir mais próximo, mas ao mesmo tempo percebe a distância do verdadeiro homem do bem. Então, embora ele seja muito conciso e direto em tudo que ele faz, é como se fosse uma carta topificada, ele vai dizendo as coisas, ele não tem aquela descrição como em 1 Coríntios 13, que ele dedica todo um conjunto de texto para falar da caridade, ou do amor conforme a tradução, que ele seria algo maior que qualquer outra coisa, maior que a fé, maior que a esperança, e que se tivéssemos qualquer coisa, tudo do mundo, mas não tivéssemos a caridade, nós nada seríamos. É uma carta poética, é uma carta belíssima, nessa não. Nessa ele é conciso, ele topifica, ele vai falando coisa por coisa, às vezes ele se repete mais na frente. Ele revela também o seu lado mais emocional. O lado menos intelectual e o lado mais emocional, daquele que está sentindo, obviamente, por mais que ele fosse um homem devotado à fé, óbvio que ele sentia uma angústia natural de qualquer ser humano. E aí nesse processo a gente vê o efeito que a solidão traz emocional nas pessoas, que efeito uma prisão traz sobre as pessoas e que efeito o abandono traz sobre as pessoas. Então só basta a gente imaginar o que é que sente uma pessoa solitária, que vive só. É angústia, sensação de desproteção. Estou só no mundo. E se você estiver só, e você tiver tido as pessoas que lhe amam, muitas delas lhe abandonado no processo. Você ter visto muitas das pessoas que começaram com você, crescendo, pregando o Evangelho, e se desvirtuaram, se encantaram com o dinheiro, ou tiveram medo das perseguições, e se afastam. Que sensação é essa? E se você está vivendo essa solidão, com essa decepção, dentro de uma prisão, prestes a morrer? Então todo esse contexto emocional é preciso ser entendido, para entender como Paulo estava. Como nossa amiga chegou aqui, no primeiro momento estava extremamente tensa, mas veio, e na medida em que ela foi recuperando na memória aquilo que era bom e agradável, ela foi conseguindo não mais se deixar contaminar pelo medo que as pessoas proporcionavam aqui. Não mais deixando se contaminar por essas visões da angústia que cada um proporcionava, mas na busca em si dos seus, de quem amou, do que construiu, começa a se afastar desse mundo. E ele estava ali recuperando, ao escrever para Timóteo, a sua dignidade, o amor dos seus, a recuperação de sua estima. Então o livro de Timóteo, ele tem 5 capítulos, em que ele vai elencando algumas coisas. Primeiro ele exorta Timóteo a manter-se fiel ao Cristo e a não abandonar o próprio Paulo. Aqui no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, ele diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. E suporta comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo, porque outros tinham abandonado ele. Ele até elenca o nome dessas pessoas, mas você não, Timóteo. Você continue comigo, venha me trazer meus livros, venha trazer os pergaminhos, venha me visitar antes que seja tarde. Ao mesmo tempo, ele também avisa, né, aqui, ele está passando mais do que eu queria, gente, por isso que eu estou voltando aqui, viu? Já passou para o capítulo 4. Está rápido demais. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Ele exorta Timóteo a seguir. Ele lembra da relação dele com Timóteo, das perseguições que ele sofreu. Ele começa a elencar na memória dele tudo que eles haviam passado juntos, né? E passou de novo. Não sei o que está acontecendo. Bem, enfim. Vamos nós aqui. Não sei porque está indo tão rápido. Ele fala, né? Adverte e cita nomes dos que desvirtuaram da palavra. Ele fala da necessidade de não ficar em contendas simples. Alguma coisa está muito complicada aqui no computador. Não sei se é um vírus. Oremos. Deixa eu ficar aqui dentro para ver se eu vou descendo e ele vai comigo. Ele pula. Alguma coisa estranha aqui. Deixa eu voltar aqui para baixo
para me concentrar no que é importante. Então, obviamente, ele vai construindo uma série de coisas, ele vai lembrando das pessoas que o abandonaram, cita o nome de algumas delas, pede para que Timóteo mantenha a doutrina sã, alerta com relação aos corruptores que já estão na igreja, mas também dos que virão no futuro, descreve até como no futuro estarão as igrejas e como estarão as pessoas. Fala desse desvirtuamento que hoje a gente vislumbra muito nas religiões de uma forma geral, e faz um chamamento, e elenca 3 momentos. Se a gente fosse analisar a carta de Paulo em relação aos tempos que ele constrói nela, ele constrói os 3 tempos: o presente, o passado e o futuro. No presente, ele diz assim: eu estou pronto. No meio da carta ele diz: eu estou pronto. É como se ele dissesse: tudo que eu tinha de fazer eu já fiz, eu estou pronto. Mas a gente sempre se pergunta, qual é a concepção que Paulo constrói para, avaliando esse processo, dizer para ele naquele momento que ele está pronto, que ele pode se entregar, que ele está com paz de espírito. A maior parte de nós não necessariamente experimenta essa sensação no momento que a gente vislumbra a possibilidade do desencarne. A sensação de dever cumprido. Será que eu vou chegar ao final dessa jornada e do outro lado eu vou encontrar parabéns, meu filho, dever cumprido? Eu mesmo já me cobro quanto tempo desperdiçado, quantas coisas inúteis, quantas apostas infantis, quanto tempo perdido em busca daquilo que é efêmero, que passa, que não acrescenta, em detrimento daquilo que é eterno e que eu sabia, que eu entendia, mas não dei o valor devido. E agora que eu estou partindo para esse mundo onde só o eterno interessa, todo o tempo que eu gastei na conquista dessas coisas que aqui ficam me dá uma sensação de vazio. Eu não sei se vocês assistiram a lista de Schindler, mas tem uma cena final que eu acho muito marcante. Ele, na verdade, por interesse pessoal, fica mantendo os judeus na fábrica para ganhar dinheiro com a guerra, e no meio do processo ele começa a perceber que de alguma forma ele está salvando vidas. E aí ele compra os soldados nazistas para manter alguns judeus. Um deles, que era uma espécie de contador e escrivão dele, fica colocando nomes, daí o nome lista de Schindler. 3 dessas pessoas moram no Brasil hoje. E aí Schindler, no final do filme, no final da vida, aliás, que o filme narra muito bem, termina-se a guerra, e quando termina a guerra, ele percebe que as pessoas começam a sair da fábrica. E saem da fábrica em direção ao carro com terno caríssimo, abotoaduras de ouro e de brilhante. Ele vai vendo aquela quantidade enorme de judeus que ele salvou. Mesmo que no primeiro momento, sem muita empolgação, mas depois ele percebe. E quando ele chega naquele momento, ele começa a olhar aquelas vidas, ele começa a olhar para o carro, ele olha para as abotoaduras, ele olha para o relógio dele, caríssimo, olha para o terno. E ele percebe que cada coisa daquela poderia ter virado mais uma vida salva. E ao invés dele estar comemorando as vidas que ele salvou, ele está triste em imaginar quantas pequenas e insignificantes coisas ele manteve e não fez ele salvar tantas outras vidas. O sentimento verdadeiro de alguém que tem um senso de consciência. Ele olha para o relógio, tira e diz assim: aqui seriam mais 3. Essas abotoaduras seriam mais 5. Ele começa a ter uma noção exata. E como ele ainda se prendeu a pequenas coisas. E ainda assim tendo salvo tantas pessoas. E é exatamente o que Paulo não tinha. Paulo não estava com essa sensação. E olha que Paulo antes perseguiu e matou os cristãos. Foi através de Paulo que o primeiro mártir do cristianismo deu seu testemunho, Estevão. Se Paulo tivesse tido consciência anterior, ele tinha casado com a irmã de Estevão, tinha ajudado a divulgar o cristianismo e tinha Estevão como um grande esteio no processo, mas ainda estava imaturo, embrutecido. Mas ele era sincero naquilo que ele fazia, porque ele acreditava estar defendendo a sua fé judaica. Jesus sabia tanto dessa profunda sinceridade de Paulo que ele entendia que no momento em que Paulo se convertesse à sua mensagem com a mesma força, com o mesmo afinco, com a mesma determinação e sinceridade com que ele perseguiu, ele ia propagar a mensagem de Jesus. E ele fez isso, por isso ele estava tranquilo. Mas
Por que ele estava tranquilo? Porque ele podia falar um pouco do passado dele. E no passado dele, ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele podia se dizer isso com muita tranquilidade. Mas que combate, né? A gente poderia destrinchar esse passado de Paulo. Que bom combate é esse? Primeiro, ele está dizendo que é um qualquer combate, não é uma guerra, não foi uma jihad, uma guerra santa. Não foi uma guerra travada contra os judeus que agora o perseguiam e agora ele queria usar também da mesma força. Se antes ele queria impor a fé com a força, agora, conhecendo Jesus, ele sabia que não seria mais assim. Seria por amor. Então seria um combate bom. E ele combateu esse bom combate. E também, por isso, ele teve uma vida diferente. Não foi qualquer vida. Para quem combate um bom combate, não se tem qualquer vida. Foi uma vida diferente. Foi uma vida em que ele não perdeu tempo com o que é fútil, com o que é inútil. Foi uma vida em que ele se dedicou àquilo que era mais importante, mais impactante. Levar essa mensagem para as pessoas. Mas não era mais da forma como ele acostumou-se a fazer, com uma oratória brilhante. Não, era com exemplo. Era testemunhando pessoalmente. Era primeiro acolhendo como alma e depois alimentando o pão da capacidade de entendimento da palavra de Deus. Por isso, ele tinha combatido o bom combate. E o que nós poderíamos entender por eu completei a carreira? Combati o bom combate, completei a carreira. É que ele cumpriu um curso que foi estabelecido para ele. Todos nós temos um curso que nos é estabelecido. A maioria de nós, inclusive, planeja no encarnação, que não é encarnação compulsória, planejada. Você planeja com a espiritualidade o que você vai fazer. Quais são os programas a serem executados. Às vezes muitas pessoas dizem assim: talvez fosse bem mais fácil para mim se eu tivesse nítida nas minhas mãos que projeto eu tracei. Ficava mais fácil. Eu às vezes fico sem saber qual é a minha função, por que eu estou aqui, qual é o meu objetivo. A gente sempre espera que venha algum tipo de plano de negócios da vida para a gente seguir na sequência, tópico por tópico. Como se a gente tivesse que atingir alguma meta, e geralmente essa meta é uma meta que seja visível para todos. Mas as metas que são visíveis para Deus é a meta de todos. Porque qual seria o grande projeto? Seria tornar um em público e fazer diferente dos que aí hoje ocupam o espaço público? Seria se tornar um filósofo que resgataria na filosofia não somente o conhecimento, mas a espiritualidade? Seria uma pessoa que construiria um conjunto de argumentos metodológicos na história da antropologia para diminuir a sensação do materialismo como resposta para a humanidade? São projetos tão audaciosos, às vezes tão atraentes. Mas que projetos seriam esses? Qual seria essa carreira que nós teríamos que seguir? Ela todo dia é posta para a gente, não tem muito mistério. Perdoar é cumprir uma carreira. Perdoar é para todo momento e todos os dias um dever constante. Mas a gente esquece dele e fica esperando grandes projetos. Amar as pessoas é um projeto para todo dia, para todo momento. Começando pela família, lugar difícil de ser cristão, mas o mais necessário de se exercitar isso que chamamos de vivência cristã em nossas vidas. Ser ético no cumprir dos deveres profissionais, na concepção mais ampla que a palavra ética possa representar nas nossas vidas. Sejamos servidores públicos ou não, cumprindo eticamente o nosso papel. Sem destruir os nossos colegas, as pessoas que conosco convivem, sem maldizer as pessoas, sem alimentar a conversa fútil, sem destruir a honra das pessoas, e cumprindo com alegria o dever, qualquer que seja ele, qualquer que seja a posição social que nós ocupamos. Mas você não sabe onde eu trabalho, e quem não faz o pequeno vai fazer o grande. Acaso um pai que percebe que o filho é imaturo, deixa ele sair só? Não. Você como pai, se for responsável, Deus é, porque é perfeito, ele não dá a um filho algo mais do que ele pode carregar. Se o seu filho mostra que é capaz de cumprir uma pequena tarefa, você vai testando e dando
outras tarefas, até que ele adquira a maturidade e você dê a liberdade de escolher que coisas ele vai fazer. Assim Deus age com a gente. Nosso infantilismo espiritual faz com que Ele nos dê pequenas tarefas para que a gente prove que honrando o pequeno, o grande vai vir. Então é em qualquer lugar que nós vamos exercitar a vivência ética diante da vida. Combater um bom combate. Porque Jesus tinha escolhido uma carreira para Paulo, tinha entregado uma carreira para Paulo e Paulo cumpriu. Paulo foi como servo fiel que recebeu talentos. Uma mensagem luminosa, que tinha já competências e que passou a usá-la em benefício da mensagem de Jesus. É por isso que ele estava com muita tranquilidade e serenidade de dizer: eu cumpri a minha carreira. E olha, não foi uma carreira fácil, foi uma carreira difícil, porque Paulo enfrentou muitas perseguições, enfrentou apedrejamento, enfrentou a repulsa dos que antes o admiravam. Imagina se você sai da condição de perseguidor de cristãos, daquele que ocupava um espaço importante do ponto de vista do status junto ao seu grupo e ao seu povo, se torna estranho a esse povo que depois quer matá-lo, que vê nele um traidor da cultura e da fé que ele professava anteriormente. E ele se sente completamente isolado. Não foi uma carreira fácil. Mesmo assim ele não desistiu. Ele cumpriu. A mesma coisa, o mesmo sentimento de Jesus quando ele diz: Tetelestai, tudo está consumado. Ele estava ali no Gólgota, crucificado, tinha cumprido a carreira que Deus colocou para ele e ele estava tranquilo. Então Jesus diz ao Pai: eu cumpri aquilo que me foi determinado, cumpri a minha carreira. Ao contrário dos nossos sentimentos, que constantemente fazem a gente desistir na primeira dificuldade. A gente se encanta por uma tarefa do bem, seja na igreja católica, evangélica, espírita, onde quer que nós estejamos buscando a Deus, a gente resolve servir, a gente vai, entra numa instituição espírita ou numa igreja, enfim, vai participar do trabalho. Olha, eu quero trabalhar, eu quero participar. E nas primeiras dificuldades, tem uma pessoa que eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu vou sair do centro. Vou para outro canto. Mas as pessoas não querem fazer como eu quero. Quem está dirigindo não entende que assim não funciona. Sempre colocando desculpas no comportamento dos outros, quando na verdade o que está vendo ali é uma deserção. E não adianta se enganar. É só um artifício emocional para se enganar. Você está desertando. Recebe, mas está desertando e culpando as demais pessoas. Ah, mas agora eu estou trabalhando muito, estou estudando muito, eu não estou tendo tempo. De fato, o sacerdote e o levita que passaram ao lado do homem caído, que ia de Jerusalém para Jericó, também estavam muito ocupados. Talvez não tivessem tempo. Era fácil culpar o tempo, era fácil culpar as pessoas, era fácil dizer: eu tenho uma tarefa para cumprir, alguém vai fazer isso. Então, às vezes, a gente sempre abandona a carreira. Mas Paulo não abandonou a carreira. Por isso ele estava muito sereno naquele momento. E ele disse ainda que combati o bom combate, cumpri minha carreira e guardei a fé. De que fé Paulo estaria falando? Existe no Evangelho várias concepções de fé que a gente vê. Existe a fé mesmo, no sentido mais clássico de crer em Deus. Saber de sua existência, do compromisso que temos com Ele e do plano espiritual dele em nossas vidas. É uma concepção de fé. Mas aqui Paulo não estava se referindo a esta fé. Ele estava se referindo a ter guardado a doutrina pura de Jesus. Inclusive não ter deixado ficar no judaísmo. Não ter deixado que aquelas práticas iniciais, pelo medo dos remanescentes de Jesus de serem também perseguidos, fazer um certo acordo com as práticas dos fariseus, colocar circuncisão, ritos. Paulo chega e diz: não, temos que manter a fé pura e sã, conforme Jesus nos deixou. Quem leu o romance Paulo e Estevão sabe disso. Naquele momento inicial, até mesmo quando você vai ver o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, percebe a dificuldade inicial, tão compreensível. Imagina, você está seguindo Jesus, ele é crucificado.
E você fica com medo daquele processo que fez Pedro negá-lo 3 vezes, porque teve medo também de morrer naquela noite. E depois os apóstolos ficam temerosos das perseguições subsequentes e começam a tentar fazer uma política de boa vizinhança com o judaísmo, fazendo com que práticas cristãs e judaicas tenham certas semelhanças, mas isso tiraria o foco. Paulo, ele não faz isso, ele preserva a sã doutrina, ele guarda a fé. Ou seja, ele vai fazer muito mais do que simplesmente combater o bom combate ou completar uma carreira. Ele fez isso o tempo inteiro preservando a sanidade da doutrina de Jesus, não deixando que fosse corrompida no processo. E aí, quando a gente vê essa passagem, a gente fica com uma sensação assim terrível, ao mesmo tempo complicada, porque quantas pessoas ao longo da história humana começaram a carreira, mantiveram a fé na crença em Deus, mas não mantiveram a doutrina sã e imaculada. Mesmo na época de Paulo e depois, quantos distorceram a mensagem de Jesus? E quantos ainda hoje distorcem? Quantos esquecem que Jesus nos traz para uma missão espiritual e hoje vivenciam um existencialismo espiritualizado? Por exemplo, na teologia da prosperidade, na crença dos bens materiais como prova do amor de Deus e do exercício desse amor em nossa vida. A corrupção de tantos pastores, padres, espíritas, muçulmanos que, acreditando proteger a fé, criam uma jihad, que era uma guerra interior, santa dentro do próprio homem, traz para fora essa guerra e mata o que considera inimigo e que pensa diferente. Quantos em todos os campos das religiões caem, não conseguindo completar a carreira? E a gente fica se perguntando: Pai, me ajuda a terminar a carreira. Me ajuda a não me desvirtuar no caminho. Porque conhecemos tantos exemplos históricos e hoje, presentemente, tantas pessoas se desvirtuando em seguir de forma sã, atraído pelo fácil, atraído pela mídia, por tudo que o dinheiro, a gente sabe, pode proporcionar, e sempre vacilando, tentando seguir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, coisa que o próprio Cristo já tinha advertido não ser possível servir a 2 senhores. Uma concepção equivocada que se tem da identificação de Logos, a palavra espiritual e eterna de Deus, e Rema, a palavra temporal, constituída, tomada por mim, anunciada pessoal, quando na verdade Logos e Rema são apenas sinônimos. E aí você cria o Logos, que é a palavra eterna de Deus, e o Rema, que é a palavra particular para mim, que eu tomo posse, que eu personalizo, que eu determino, que eu testemunho, que eu tomo para mim, para ser como eu queira. Uma desvirtuação da fé. E esse medo, ele deve permanecer em nós, não para destruir, mas como um alerta, para que no meio do processo a gente não se corrompa. E uma das coisas que eu reputo mais admirável, por exemplo, no movimento espírita, no que pese todos os defeitos que nós, como pessoas que fazemos esse movimento, temos, e sabemos que no passado criamos tantas rupturas em torno da fé por discussões fúteis, mas sempre que há alguma contenda no movimento espírita, e sendo humanos nós, é natural que haja essas contendas, e que essa contenda chega ao ponto de uma ruptura, e que aquele grupo se dissolva em 2 outros grupos, não se dissolva, mas se divida em 2 outros grupos, não se cria uma nova doutrina. Não se corrompe a doutrina, se mantém do mesmo jeito. Se você um dia for frequentar aquele centro, daquele grupo que saiu, daquele que pertencia cá, você vai perceber que as práticas são a mesma, que as buscas são as mesmas, e que o desejo é o mesmo. E que depois de um tempo, inclusive até aquelas contendas perdem sentido, o tempo, o Senhor de toda a verdade, faz com que as coisas fiquem mais claras, e depois volta-se os intercâmbios, porque o que une
é muito maior do que o que separa. E é lamentável que muitos não pensem assim. E essa sensação a gente experimenta, não sei se vocês já fizeram em algum momento um culto ecumênico. Quando a gente vai para um culto ecumênico, a gente tem essa sensação, né, Denise? Eu fui fazer um culto ecumênico semana passada dos formandos da PM. Eram 120 formandos da PM. E sempre que eu vou fazer culto ecumênico, eu vou um pouco tenso, porque eu sei que rola um clima de tensão natural no processo, porque algumas pessoas imaginam o culto ecumênico como uma concorrência para ver quem se dá melhor. Quando, na verdade, são 3 pessoas falando do mesmo Jesus. E eu sempre procuro chegar mais cedo para procurar o padre e o pastor, para ir criando um diálogo, para ir criando uma certa afinidade, para ir diminuindo a hostilidade que há quando a gente vai chegando lá na frente. E na média sempre dá certo. Sempre a gente sente até uma certa marra assim, mas depois você começa a brincar e você faz referências a pessoas que você conhece. E aí, como eu fui evangélico, eu cito algumas pessoas, aí o pastor, você conhece fulano, aí ele vai desarmando, mas tem vezes que não dá certo. Não funciona. E dessa vez aconteceu, Denise, que não funcionou, né? E aí o padre, que nunca dá problema, nunca, com o padre nunca tem problema. E geralmente a gente combina no final de que aquela bênção final seja uma coisa coletiva. Ou o padre faz, e nós ficamos ali do lado, porque a gente não vai abençoar, porque a gente sabe que é uma relação direta com Deus, mas apenas para compor e não parecer que a gente não concorda e está distante, e é herético aquela prática. Mas a gente tenta combinar e naquele dia, não, eu dou a minha bênção apostólica e vocês dão a de vocês. Aí eu olhei para o padre, dei uma piscadinha no olho, vai ser complicado hoje, né? Por isso que eu não trouxe o aspersor, que é aquele que joga água, né? Não, se eu não trouxe, não, por que não? Porque uma vez eu fiz uma aspersão no culto ecumênico, quando veio o outro irmão falar, isso não funciona, isso é besteira, só Deus abençoa. Imagina, você tem que respeitar as práticas dos outros. E assim foi seguindo o processo. E aí, claro, no momento daquela tensão, tinha 3 bandas gospels trocando atrás de mim e tinha uma bateria bem atrás. E aí eu senti o que é minha esposa passar 4 horas à noite cantando com a bateria atrás dela. Porque quando batia, dava um negócio dentro. Era um negócio muito violento. Tava aquele bem atrás. Pum, eu e o padre, a gente tremia. Aquele povo tal, aqueles... Aí tinha o pagode de Jesus, o reggae de Jesus, e veio na sequência. E como eu conhecia as músicas, eu cantava, obviamente. Conhecia todas, né? Músicas belíssimas. Regis Danese entra na minha vida, quem não conhece, né? Cantei também. E o pastor olhava para mim assim, oxe, ele canta a música estranha. Aí eu apelei. Estava lá no cerimonial que o pastor seria o primeiro, eu seria o segundo. Aliás, o padre seria o segundo e eu seria o terceiro. E eu vi quando chamaram a moça do cerimonial e ficaram fazendo mesmo assim no livrinho. E a moça do cerimonial olhava para mim desesperada. E ele fazendo assim. Aí lá vem a moça do cerimonial. E já tinha passado por isso outra vez. Ela, eu queria falar um negócio com o senhor. Constrangida, com medo. Já sei. Eu vou falar primeiro. O senhor é médium, é? Não sou médium, não. É leitura corporal, meu filho. Só basta ver como você estava sendo constrangida ali. É para eu falar primeiro? O senhor se importa? Não, imagina. Falar da mesma coisa, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto, Jesus e amor. Mas é a mesma coisa, né? E aí eu fiz, meus irmãos, vocês vão ter que me dar um gás. Porque eu estava me sentindo mal. Sinceramente, essa hostilidade... Eu não posso me sentir mal. Primeiro, eu não posso enxergar como se eles fossem pessoas más. Porque eles acham que eu sou equivocado e que o que eles têm é a melhor coisa do mundo e eles querem me oferecer isso. Então, no fundo, é um amor. Embora seja um amor de apresentar uma coisa que eles pensam que somente eles têm, um dia eles vão descobrir um segredo impressionante. Que Jesus é patrimônio indelével da humanidade, de todos. E por mais que eu coloque numa camisa ou num carro, esse nome não foi patenteado, nem nunca será. Por isso Paulo saiu da Judéia para dizer a todo mundo que ele tinha vindo e o que ele tinha feito.
para tocar nossas vidas. E aí eu disse, meus irmãos, eu preciso, em 15 minutos, ser brilhante, não por mim, mas para que eu possa dar a relevância que essa doutrina tem e que muita gente não sabe. Para que aquilo que ela provoca na minha vida possa provocar na vida dessas outras pessoas que talvez estejam perdidas aí. E assim, graças a Deus, as coisas aconteceram a contento. E talvez porque o pastor esperasse, primeiro, que um espírita não tivesse nenhum conhecimento bíblico, e por isso no culto ecumênico é importante fazer toda uma construção em cima dos textos da primeira e da segunda revelação, que são fundamentais, fonte de sabedoria profunda. E aí, quando ele foi falar, ele estava tão contrariado que ele se perdeu, ele gaguejou, ele errou o texto, ele deu trocado. Porque ele estava em conflito interno. Um conflito teológico, talvez, pessoal dele. Esperava um discurso que não era aquele. E aí, a importância da gente ter a visão de que aquele outro não é o inimigo. É alguém que, no fundo, quer o melhor para você. Só não sabe que você já tem também. Só não sabe que aquela é uma descoberta que já foi feita por muitos. E que não é um segredo para poucos. Por isso Paulo saiu da Judéia, combateu o bom combate. Paulo saiu da Judéia, cumpriu a carreira. E Paulo saiu da Judéia e guardou a fé. Mantendo a doutrina pura. E o futuro? O que é aguardar para o futuro então para Paulo? Em Timóteo 2, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos os que o amam e o seguem na vida. Vê que coisa linda. Ele usava muito, até por conhecer a cultura grega, uma comparação com o esporte, para quem tem acompanhado, né, as Olimpíadas. Eu não sei se vocês sabem, mas está tendo Olimpíadas. Porque como a Globo não mostra, muita gente não sabe que está tendo Olimpíadas. Eu estava ontem em casa assistindo a abertura das Olimpíadas de Londres. Aí minha esposa fez: o que é isso? É as Olimpíadas de Londres, meu amor. Ela, tu fala assim como se fossem as Olimpíadas mesmo. Mas é as Olimpíadas. Eu, como assim? Como é que eu não soube? Isso não saiu na Globo? Aí você não sabe. Então fiquem sabendo que está tendo Olimpíadas, né? Então Paulo, ele estava fazendo uma comparação com aquilo que era comum nos jogos gregos. Você recebia não somente a medalha, mas recebia uma coroa de louros, para aquele que tivesse cumprido a carreira. Imagina, se tem os 800 metros rasos, você foi até o fim, então você recebe a medalha e recebe a coroa, porque você combateu o bom combate, porque você cumpriu a carreira e guardou o seu treinamento, a fé. Ele fazia essas comparações. Só que ele estava dizendo que a coroa que ele ia receber não era aquela de louro que murcha depois. Não é aquela do reconhecimento do mundo, da vitória para a terra, passageira, de um quadro de medalhas que vão vir outros quebrar os seus recordes. Não. Ele estava falando de desfrutar da glória com Jesus por ter combatido o bom combate, por ter cumprido a sua carreira e ter guardado a fé. Era bem diferente. E aí, muitos de nós podem até pensar assim: Paulo escreveu isso porque estava cansado. Paulo escreveu tudo isso porque estava no fim da vida, mas muitos que são jovens podem pensar: eu tenho tempo. Eu ainda tenho tempo para errar. Primeiro, existe uma frase que diz assim: você nasce sem pedir e morre sem querer. Por isso, aproveite o intervalo. Carpe diem, né? Viva o agora. Faça tudo o que der na telha. Ouça essas músicas e siga os modelos. E aí a gente lembra de Chico Xavier falando desse mesmo intervalo. Chico, qual é o seu grande objetivo na vida? É chegar no túmulo um pouquinho melhor do que quando cheguei no berço. Para ele o intervalo não era da curtição e das baladas. Para ele o intervalo era do dever de combater um bom combate, de cumprir até o fim a carreira e guardar-se fiel na fé. Por isso há tranquilidade e serenidade. Por isso ele nem queria
choro, nem queria reverências. Até disse que eu vá num dia que o Brasil seja tão feliz que dê pouca importância ao fato de eu ter ido, que na final das contas é algo tão natural. A gente chega e a gente vai. Todo dia a gente vê isso. Para que constrangimento? Para que tanta reverência? É natural do processo. Mas quem de nós pode garantir que a gente vai estar aqui amanhã? Não importa qual seja a nossa idade. Ou será que a gente já percebeu que a humanidade mostra que somente se desencarna depois de 60 ou 70, 80 anos? Quantos jovens perdem a vida? Às vezes porque nem provocam. Em que momento a gente vai começar a fazer o bom combate? Em que momento a gente vai se dedicar a seguir a carreira, a cumprir as metas com Jesus? Metas de desenvolvimento pessoal, metas de crescimento como ser. Porque nós temos a profunda carreira de atingir as metas humanas. As metas financeiras, as metas curriculares, as metas de status, a estas que ficam, nos dedicamos violentamente, profundamente, com todo afinco, porque vai ser reconhecido pelos homens. Mas as metas que conosco vão continuar e que pode ser que nem os homens reconheçam, da caridade, do perdão, da vivência fraterna, de ser ético, de fazer o que deve ser feito, mesmo que ninguém esteja vendo, mas fazer porque deve ser feito. E nem se achar nada por isso, porque afinal deve ser feito. Simplesmente deve ser feito. Talvez a gente não dê tanto interesse. É importante notar que quando a gente vai receber alguém que a gente admira muito na nossa casa, pode observar isso. Uma visita muito ilustre, a gente faz uma comida bem diferente, né? Não sei se tem gente que ainda faz isso, mas na época que eu era criança tinha a louça das visitas na minha casa, tinha a sala que somente visitas sentavam, porque você não podia, e toalhas que não eram rasgadas para as visitas. E se brincasse, era também comum que a visita ficasse no melhor quarto da casa. E os pais iam para o seu quarto e você ia para a sala. Porque tudo era para as visitas. Não é isso? A gente faz semanalmente, em nossos lares, para aqueles que têm essa prática, o Evangelho no lar. Naquele dia, sempre naquele dia, naquela hora, sempre naquela hora, nós recebemos as mais importantes visitas de nossa casa. E às vezes a gente está irritado, desde hoje tem Evangelho, vou ter que parar o que eu estou fazendo no computador, vou ter que desligar o Facebook, vou ter que deixar, eu vou ter que encher um copinho d'água, eu vou ter que ler a mensagem, vou ter que interpretar. Eu já estou com raiva do meu marido, vou ter que fazer uma prece, pegar na mão dele, não rola. Como é que vai ser, Jesus? Misericórdia. Mas olha, se fosse chegar uma visita mesmo, você até fingia que estava bem. Óbvio que não é esse o sentimento que nos deve dominar na prática do Evangelho, o fingimento. Mas a sinceridade, mas a reverência deveria ser maior. Porque anonimamente estão ali criaturas muito amadas, que nós esquecemos, porque reencarnamos, que estiveram conosco durante muitos e muitos e muitos séculos, e que estão nos assistindo, estão entendendo nossas quedas, sabem como é difícil estar aqui, sabem que não é fácil, sabem como tem coisas aparentemente irresistíveis e atraentes, sejam pessoas bonitas, sejam situações financeiras, ou status que a gente queira alcançar, ou um corpo perfeito que se queira ter. Se há tanta coisa para distrair, tanta coisa que é permitida e tanta coisa que ainda não convém, mas eles estão lá pacientemente, sempre nos ajudando, nos intuindo, fazendo que caia aquela mensagem que diz sobre aquela nossa dor daquele dia, como um alerta repetitivo na tentativa de nos fazer acordar. Benefício que não é compartilhado apenas por nossa família, mas pelos vizinhos,
Teve até uma amiga minha que disse, eu nem estou fazendo evangelho em casa mais. Por quê? Porque eu sou vizinho, eu não vou dizer o nome das pessoas para você não saber quem é a pessoa que eu estou falando. Eu sou vizinho de fulano de tal, que é expositor, sou vizinho de fulano de tal, que diz a casa espírita tal, e sou vizinho de fulano de tal, que é evangelizador. Com certeza eles fazem evangelho, então eu entro no sistema. É no mesmo prédio, um inclusive é no mesmo andar. Eu disse, você está faltando fazer igual aquele pessoal que prega assim o Pai Nosso e diz, ai Jesus, leia que eu vou dormir. Todo dia. E esses irmãos chegam no Evangelho, nos instruindo, nos instrumentalizando, assim como a nossa vinda às instituições religiosas, nos instruindo, nos instrumentalizando, nos reforçando a sã doutrina, para que nós possamos combater o bom combate e para que nós possamos chegar ao fim da carreira com o senso justo. Portanto, quando você se sentir só, quando você achar que a sua dor é a maior que existe, quando parecer que ninguém lhe apoia, que as pessoas que lhe cercavam lhe traíam, lembre-se que há quem ama. E se aparentemente nenhum ser encarnado represente isso, não esqueçamos que Jesus nos ama profundamente. Seu amor infinito e que está para todos e não apenas para alguns. Que é compartilhado por qualquer um que sintonize em sentimentos e em ações do seu coração, nos faz estar bem. E porque, mesmo que você se pense só ao fazer o Evangelho, você não está só. Porque nós somos cercados de luz, nós somos cercados de amor, nós somos embalados pela doçura do Cristo, que se apresenta como um guia, justamente para aqueles dias mais tempestuosos e solitários, onde a gente não encontre nenhum norte, onde pareça que a bússola perdeu a capacidade de encontrar o polo. E Ele continuará lá, a nos esperar, para que a gente acorde e finalmente, cumprindo a carreira, se jogue nos seus braços de amor que sempre nos aguardou, que sempre nos solicitou, mas que nós não esqueçamos que para isso é preciso que seja um combate bom, não apenas o combate do mundo. Para isso é preciso que seja construído o bom combate da construção das virtudes, porque ao final nós poderemos dizer que fomos fiel à fé. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.